Então, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro Eu Cíclica, um encontro em que eu vou falar, né, um resumão sobre tudo que eu já li com relação à neurociência do ciclo menstrual, e a gente vai também conversar sobre como incluir isso na vida mesma, de forma prática, porque acho que eu gosto de introduzir vocês um pouquinho em quem eu sou, até coloquei um slide ali para isso, mas depois eu falo o que, se tiver faltando alguma coisa. Eu venho do mundo acadêmico, né, gente? Eu sou biomédica e eu estudei, fiz pesquisa científica em diversas linhas diferentes. Então, trabalhei com epigenética, trabalhei com microbiologia, trabalhei em uma indústria farmacêutica. E o que mais me incomodou dessa jornada toda, eu sou muito feliz por essa jornada, inclusive, spoiler de que estou aí planejando retornar para esse lugar, né, acadêmico, porque também entendo que é importante. Mas o que mais me incomodou desde o dia 1 da biomedicina foi a falta das ferramentas para entregar isso para o mundo realmente. O que isso tudo que eu estou estudando aqui está fazendo com que as pessoas. Está realmente facilitando a vida das pessoas lá fora? Então, eu vou fechando os microfones conforme vocês forem entrando, tá, gente? Então, é dessa angústia, assim, que surgiu todo esse meu trabalho. E surge essa coisa que eu digo para vocês do se tornar cientista de si mesmo, porque a pesquisa científica tem um método, né? Existe uma metodologia para, de fato, você conseguir chegar a resultados, conseguir compreender resultados. E a gente não precisa deixar essa metodologia científica só lá na bancada, só para as pessoas que trabalham com a pesquisa científica no dia a dia. A gente pode aplicar essas metodologias para nós. Então, essa também é muito a proposta desse evento. Boa noite, todo mundo que foi dando boa noite aí também. E vamos lá. Olha, você conseguiu me mutar, eu não estou conseguindo. Tá bom, tô mutando todo mundo que tá com. Ah, a Mica também. Oi, Ju, tô muito feliz de ter a Ju aqui também. A Ju trabalha com neurociência, né? Então, que alegria também poder ter essa colega de trabalho aqui também, essa biomédica, para a gente conversar sobre. Tem psis aqui, tem pessoas que trabalham com várias formas diferentes de cuidado e pessoas também que trabalham com coisas muito diferentes e que estão aqui para enriquecer o autoconhecimento, né? Então, é lindo demais, demais mesmo. E vamos a alguns acordos importantes, só para a gente conseguir se encontrar aqui. Então, já falei no início que é como se esse momento aqui fosse uma sala de aula. Então, para que eu possa entender se eu estou falando grego para vocês, se está fazendo sentido ou se não está, é importante para mim conseguir ver o rosto de vocês. Claro, dentro da disponibilidade de cada uma. Então, assim, não é mandatório para estarem aqui. Mas saibam que para mim é muito melhor, porque eu consigo entender o que está acontecendo. Crianças são bem-vindas, pets são bem-vindos. Tá comendo, tá tudo bem. Tá estendendo a roupa, tá tudo bem. Tá correndo, tá tudo bem. Tá na praia, tá tudo bem. Assim, né? Tá aqui, mas também tá resolvendo alguma outra coisa. Gente, está tudo bem. Então, assim, se vocês se sentirem à vontade, eu vou ficar muito feliz, tá? Se a câmera quebrou também, não faz mal. Então, fiquem tranquilos. O importante é estarmos aqui. Gente, perdi vocês? Ou ficou alguma dúvida? Como esse encontro tem bastante conteúdo, vamos ver como é que vai ser isso. Eu vou pedir que a interação fique no chat. Então, façam perguntas, a gente tem o nosso típico Ana, você me perdeu. Então, assim, não sei do que está falando, passou uma mosca aqui, eu me perdi, ou então simplesmente é uma coisa que realmente não está nem um pouco próxima daquilo que eu já estudei na vida e eu não estou conseguindo acompanhar, avisa. Usem o chat para isso, usem as reações, interajam comigo, tá? E me contem também quem são vocês. Então, eu até coloquei aqui
Bom, primeiro, peraí, deixa eu contar mais profundamente quem eu sou e daí já vou perguntar quem são vocês. Vamos começar aqui. Gente, agora eu tô trabalhando com duas telas. Me aguentem, né? Mas peraí. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, eu ainda tô meio tia, assim, sabe? Tentando me achar. Mas vamos que vamos. Então, beleza, estamos aqui no evento Eu Cíclica. Estão vendo minha tela, né? Certo, beleza. Então, já falei um pouquinho, né, de mim aqui, mas eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal, considerando que nem todas provavelmente sabem tudo isso, algumas pode ser que tenham caído meio de paraquedas, que nem a Júlia falou ali, mandei direto o link para uma amiga, então vai que você é uma dessas amigas e está aqui, assim, tá, quem é essa pessoa que está falando sobre isso, que está se propondo a falar sobre neurociência do ciclo menstrual e acompanhamento cíclico. Então, apresentações formais. Eu sou biomédica pela Federal do Paraná, como eu falei. Sou especialista em neurociência e comportamento. E o meu projeto final da pós em neurociência foi focado em neurociência do ciclo menstrual. Então, essa é a minha especialidade dentro da neurociência. Vou fechando. Ah, e uma coisa que eu não falei foi para a gente sempre tentar manter os microfones desligados. Mas se precisar, eu vou desligando aqui para vocês, tá? Sou instrutora de percepção de fertilidade e saúde hormonal feminina também. Sou educadora menstrual, não só no coletivo Igualdade Menstrual, mas eu coloquei o coletivo aqui porque, além de atuar como produtora de conteúdo, de expandir o conteúdo gratuitamente ali pelo Instagram e nesse tipo de aula, eu também atuo como voluntária em ações em diversas comunidades, escolas, penitenciárias, enfim, coisas assim para levar a educação menstrual também, para que a gente não aumente cada vez mais esse abismo social de que todas nós já sabemos, né? E também sou palestrante e facilito eventos corporativos. Então, eu gosto de falar isso, pois se você gostar do que a gente falar aqui hoje e falar, poxa, eu acho que as pessoas que trabalham comigo deveriam saber isso também, me leve para sua empresa, fale comigo. Março geralmente é assim, a explosão dos eventos corporativos, eu estou em todas, gente, já fui para a L'Oréal, já fui para o Boticário, já fui para a Raizen, já fui para a Jasmine, muitas empresas muito legais, e assim, é só o começo. Tem muito mais gente que precisa aprender sobre isso aqui, produtividade cíclica. E o que estamos fazendo aqui também, né? Então, a ideia é que vocês possam sair daqui com muito mais conhecimento sobre quem vocês são. E eu também faço desse evento um ritual de abertura das vagas da minha jornada, que é o desafio de produtividade cíclica. Porque, assim como eu falei para vocês antes, quando a gente fala sobre. Opa, eu fui desligar o som de alguém e eu pedi para você ligar teu microfone, Bruna, desculpa. Porque vocês vão entender com o que eu estou falando aqui, com o que a gente vai falar dentro dessas 2 horas, que o autoconhecimento cíclico não é se colocar dentro de uma caixa e dizer, ótimo, então isso aqui funciona dessa forma e eu sou essa pessoa e nessa fase eu tenho que agir dessa maneira. Não, é muito mais sobre um autoestudo. É muito mais sobre você, de fato, se comprometer em conhecer a si mesma e utilizar as tuas percepções a teu favor, para realizar os teus sonhos, para realizar os seus projetos. Então, eu presenteio sempre as pessoas com essa aula, que hoje é um pouco diferente de tudo que eu já dei, mas também abro logo em seguida as vagas do desafio. E se vocês forem percebendo que faz sentido estar conosco nessa jornada, vai ser uma honra ter vocês com a gente. E aí, quem são vocês, né? Porque muitas de vocês eu já conheço, muitas de vocês já são minhas alunas, mas muitas de vocês não. Então, comentem aqui para mim, por favor, de onde você fala. Se você já participou de algum outro evento meu antes, se é a primeira vez, as alunas podem colocar sua aluna aí. Qual método contraceptivo você usa atualmente, caso você utilize algum? E de 0 a 10, quanto você considera que conhece o seu ciclo menstrual
neste momento, antes de iniciarmos o nosso conteúdo. Então, já temos ali do Rio, que deve estar um calor que só. Rio de Janeiro no verão é para os fortes. Gente do céu. Primeiro evento, seja bem-vinda, Nath. DIU de cobre. Então, ó, para quem usa DIU de cobre, vai saber que todas as oscilações das quais eu estou falando aqui se aplicam para você. Se você faz uso de algum método contraceptivo hormonal, exceto o DIU hormonal, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Então, se a gente tem poucos estudos sobre comportamento e ciclo em ciclos naturais, imagina então com o uso do contraceptivo, né, gente? Mas por muito tempo a gente achou que o contraceptivo hormonal quebrava, bloqueava toda a ciclicidade. E hoje a gente já sabe que não. Porém, tem poucos estudos que fazem realmente essa comparação. Mas a gente sabe que existe um nível de ciclicidade, sim. Deixa eu ler aqui mais. Quem mais aqui? Ah, a Fábio maravilhosa, aluna da percepção de fertilidade. 9, porque sempre tem mais que aprender. Gostei. Carol também, primeira vez, seja bem-vinda. Então, Carol, você já sabe que com o anticoncepcional as coisas são um pouquinho diferentes, principalmente quando eu falar ali da fase que chega mais perto da ovulação. Então, fica com isso em mente, tá? Brenda também, minha aluna há uns bons anos, né? Estamos juntas aí, 8 de 10, boa. Ari também, está sempre por aqui. Lê também, seja bem-vinda, primeira vez. Boa, percepção de fertilidade, Isa também, aluna. Segundo evento, né, Ana? Mas a gente está sempre trocando ali, então. Pabla, maravilhosa, que alegria ter você aqui. Que coisa linda. Olha, 8. Ju também, primeiro evento, né? Legal. Mel também, seja bem-vinda. Ah, olha só, tá tentando engravidar, legal. Bela também, agora tá em Floripa, mas sempre tá por aí, né? Ju também, seja bem-vinda. Gi maravilhosa, gente, quantas mulheres incríveis. Niterói também, calor, né, Ju? Que coisa linda. Ah, a Alice também, a aluna tá em Capitólio hoje. Eu amo que as pessoas dão uma viajada boa, né, em janeiro. Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo. Carol também está aqui com a gente faz tempo. Cami, a Tati, Silvia, lá de Petrópolis. Gente, é muito legal isso aqui, né? Tipo, internet é uma coisa muito incrível. A Flávia lá de Toronto. Olha só. Ai, você é amiga da Ari, Flávia. Eu não sabia disso. Que legal. Legal mesmo. Mato Grosso, a Júlia, né? Muito bom. 4 de 10. Acho que você está sendo muito rígida consigo mesmo, você não acha, não? Mas tudo bem, tudo bem. É uma autopercepção. Muito bom, Mica também. Que bom ter você aqui, amiga. E você também, Tabata. Maravilha, gente. Então, sejam muito bem-vindas por aqui. É bom ter esse reconhecimento. Olhem umas às outras aí, porque apesar de hoje não ser um encontro tão focado em abrir, sim, o coração, né? A gente está aqui juntas, é uma comunidade. Caso exista algum tipo de relato, é importante deixar muito claro que ele fica aqui, então tudo que acontece aqui é tipo Vegas, tudo que acontece aqui fica aqui. Acredito que nesse encontro especificamente a gente não vai ter nada assim, mas é sempre muito importante deixar claro que aqui é um ambiente acolhedor, pautado na união e livre de julgamentos. Então é a nossa oportunidade também de exercitar essa união feminina que tá faltando um pouquinho, mas eu tenho fé que a gente pode expandir mais e mais e mais com esse tipo de encontro aqui. Então, bora lá, minha gente. Muito bom. Cada ciclo descobriu 1000 coisas diferentes. É isso. Não acaba, né? Tornar cientista de si mesmo. Tá bom. Legal, gente. Então, eu gosto de começar com esse tweet aqui. Depois que eu vi esse tweet lá em 2023, eu uso ele. Toda ação corporativa que eu faço, eu uso ele. Eu sempre estou usando esse tweet para cima e para baixo. Porque, basicamente assim, né? Essa é a história da vida de muitas mulheres. Todo mês esqueço que na semana pré-menstrual fico inchada, cansada, triste, derrotada e sem carisma.
Todo mês fico estranha, acho que a depressão tá voltando, que eu engordei, que eu não aguento mais meu trabalho, que a vida não faz sentido. Menstruo, esqueço e começa tudo de novo. E aí a dúvida que eu tenho, né, o questionamento que eu trago é sempre o seguinte: será que essa é a maneira mais inteligente de viver? Se a gente está falando de algo que é previsível, de algo que a gente sabe que vai acontecer mês após mês, por assim, uns 30 anos da nossa vida, a gente tomando o contraceptivo hormonal ou não tomando, a gente vai viver essas oscilações? Então, a partir do momento em que eu descobri que essas oscilações impactam diretamente a nossa cognição e a nossa produtividade, eu falei, gente, não dá mais para a gente viver dessa forma. Não dá para a gente ficar sendo pega de surpresa por algo que sempre vai acontecer. Uma coisa é você ser pega de surpresa por algo que você não tem como prever. Eu brinco que assim, eu gosto de errar, mas eu gosto de errar novos erros. Errar os erros antigos, eu não sou muito fã, não. Então, a proposta aqui é que a gente saiba utilizar isso a nosso favor. Claro que, assim, muitas das coisas que eu trouxe aqui são resumos, são as conclusões e os resultados dos estudos que eu li. Eu não vou falar profundamente sobre os mecanismos celulares e moleculares da ação desses hormônios, porque eu acredito que nem seja o que vocês estão buscando aqui. Mas eu vou passar para vocês a listagem de todos os artigos que eu utilizei para trazer esses resultados e essas reflexões que a gente vai fazer aqui, tá bom? Só para fazer um disclosure também sobre como é que vai funcionar isso aqui. Olha aí, fiz as contas, eu tenho umas 300 menstruações por aí, já foi 10 anos, falta mais uns 25 anos. Que você possa viver esses 25 anos mais consciente dentro do próprio corpo, né? E aí, gente, eu vou começar, a gente não vai começar direto falando do ciclo menstrual, eu vou começar dando um pouquinho de introdução e contexto histórico, porque eu acho que é importante, eu acho que a gente deve isso à nossa história. E eu queria contar para vocês uma coisa que é simplesmente incrível que eu fiquei sabendo um tempo atrás. Depois, quando eu fui pesquisar mais profundamente, sabe-se que assim, é uma teoria, é uma hipótese, mas é uma hipótese muito legal, de que os primeiros registros de matemática da história da humanidade, que foram é um osso que eu vou mandar foto depois para vocês, que foi talhado assim, uma contagem nele. E aí uma das hipóteses do que eles estavam tentando contar nesse osso era o ciclo menstrual. Pensa há muitos anos atrás. Eles foram começando a compreender que essa mulher aqui, ela sangra. De vez em quando ela sangra. De vez em quando alguma coisa acontece. No momento oposto em que ela sangra, parece que ela está um pouco mais propensa, digamos, à relação sexual. Será que isso tem alguma coisa a ver? Qual era o método contraceptivo? O que eles faziam para controlar a natalidade lá atrás? Gente, isso é uma viagem, assim, dá para a gente passar 2 horas só falando sobre isso. Mas o ponto é, por que trazer isso aqui? Exato, não morre, sangra e não morre. Esse é um ponto muito importante. Eu sempre trago, quando eu vou nas escolas, eu levo isso para as crianças e eu alugo um triplex na cabeça das crianças, que é o seguinte: o sangue menstrual e o parto são a única oportunidade que você tem de ver sangue humano sem ser através de violência. A única. Porém, olha só que coisa louca. Porém, a sociedade nos ensina de que isso é nojento, de que a gente deveria esconder, de que tem um problema. Então, fico aí, alugo os triplex dentro da cabeça de vocês também. Sei que vocês vão ficar matutando se tem algum outro jeito, porque as crianças sempre ficam tentando trazer outra maneira que nos deixe através da violência, mas assim, ninguém conseguiu até agora. Então, se acharem, vocês me contam. E aí, gente, por que também que eu trago essa questão da origem da matemática, do ciclo menstrual, para dizer que quando a gente fala sobre ciclo menstrual, a gente não está falando de um estudo novo.
O meu estudo com isso, né, com relação a isso, é um estudo mais voltado para a ciência, porque eu sou cientista, né? Atualmente não estou ali dentro da bancada, não estou dentro da pesquisa acadêmica, mas eu vim a partir desse lugar. E da primeira vez em que eu ouvi falar sobre acompanhamento cíclico, sobre ciclo menstrual e comportamento, eu já fui correndo para o PubMed ler o que tinha de artigo. E desde então eu tenho construído a minha vida em cima disso. Porém, eu acho que é importante, é essencial, na verdade, que a gente entenda que isso aqui que está sendo falado agora não é algo que está sendo descoberto agora. Existem relatos históricos, existem registros históricos de milhares de anos atrás, em que as sociedades antigas comparavam o ciclo da mulher aos ciclos da natureza. É claro que agora, olhando para isso, e com tudo que eu vou falar para vocês aqui, é uma visão limitada. Porém, lá atrás, em diversas sociedades, já se sabia que existe um momento em que a mulher fica mais recolhida e que existe um momento em que a mulher se expande. E aí, o que essas sociedades faziam, que é um estudo que o Sagrado Feminino tem, e todas essas vertentes de estudo da ciclicidade feminina, que, como eu disse, não é a minha linha de aprofundamento, mas existem pessoas que estudam isso, inclusive dentro de universidades. O que esses estudos dizem é que o nosso ciclo se compara às estações do ano, às fases da lua, a todos os ciclos que existem na natureza. Porque tudo na natureza acontece exatamente da mesma forma. Existe um período de descanso, um período em que as coisas ascendem, um pico e um declínio. É assim com o ciclo circadiano, é assim com o ciclo das estações, é assim com o ciclo da lua, e assim é também no nosso ciclo da vida. Então, quando a gente fala em olhar para a ciclicidade e retomar esse conhecimento, a gente está falando também sobre se reconectar com a natureza. Porque se a gente fala em mãe natureza, o que a gente está fazendo enquanto sociedade é um matricídio, né, gente? Então, o motivo pelo qual eu trago isso, a gente não vai se aprofundar em como essas sociedades enxergavam isso aqui, mas é para a gente entender que não é um conteúdo novo, é um conteúdo que nós estamos resgatando. E o que aconteceu historicamente no meio desse processo, para que a gente deixasse de entender que nós temos fases e começasse a, inclusive, achar que essas fases, que a única fase que a gente sabe que existe, que é a menstruação, é uma maldição, é uma coisa para se esconder. Quem nunca escondeu o absorvente na escola, gente? Ia com a mochila para o banheiro da escola para esconder o absorvente. Aconteceu alguma coisa no meio desse caminho, sabe? E é importante a gente ter essa consciência de que não é um conteúdo novo. Então, dadas os devidos créditos aqui às bruxas que estudaram isso há milhares e milhares e milhares de anos atrás, agora a gente segue. E aí coloco também esse livro aqui, porque eu falei que aconteceram várias coisas aí no contexto histórico, mas não poderia deixar de colocar essa indicação de livro, que é um livro denso. Eu recomendo que seja um livro lido em grupo, mas é um livro que fala um pouco sobre o que aconteceu no meio do caminho entre entendermos a sacralidade de um corpo e da natureza e tudo mais, para chegar nesse momento em que a gente está e o corpo feminino é visto como algo impuro e tão reprimido, né? Esse livro é simplesmente maravilhoso, gente. Se vocês não tiverem a atenção, a disponibilidade para lerem, e eu não as julgo se não tiverem, porque ele é denso mesmo, vejam uma resenha no YouTube que já abre muito a nossa mente sobre o que é que nós estamos vivendo enquanto mulheres nesse momento, né? Nessa sociedade.
Então, dado aqui o processo desse contexto mais histórico, mais longo, eu chego para um contexto histórico mais próximo, que foi o primeiro estudo científico que nós tivemos sobre ciclo menstrual, ou, enfim, sobre mulheres no geral. Até temos a Cami aqui, nossa psicanalista maravilhosa. E aí eu pergunto se vocês conhecem a origem do termo histeria. Vocês conhecem? Vocês sabem de onde veio esse termo? A Bri falou que tem o livro mais compacto, da mesma autora, Mulheres e a Caça às Bruxas. Legal. Legal. Ela Relacionada ao correlato útero, não hipertiroidismo. é? É o da Deixa Fim. eu. Oi, meu bem. Relacionada ao útero, algo assim. Isso mesmo. Então, o termo histeria vem justamente de uma hipotética condição neurótica e psicopatológica predominante essencialmente nas mulheres. E histeria vem justamente da palavra útero. Então, o termo tem origem no termo médico histéricos, que se referia a uma suposta condição médica peculiar a mulheres, causada por perturbações no útero, histera em grego. O termo histeria foi utilizado por Hipócrates, que pensava que a causa da histeria fosse um movimento irregular de sangue do útero para o cérebro. Ou seja, essas mulheres histéricas são assim porque tem alguma coisa estranha que acontece aí nesse negócio que elas têm que é diferente. E aí a gente vê que há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás já foi sendo estabelecida essa ordem natural que diz o quê? Que diz que existe algo errado nesse outro corpo aqui. Esse outro corpo, que não é o corpo masculino, é o outro corpo. Tanto que esse livro aqui, gente, o Mulheres Invisíveis, é outro livro que, assim, é denso pra caramba. Ele dá uns tapas na nossa cara, assim, tem que ter um... Tem que estar num momento psíquico bom para você ler. Não leia o Caliban e a Bruxa e Mulheres Invisíveis juntas, senão a gente vai ficar legal. Mas, basicamente, nesse livro, ela reúne muitos estudos científicos, muitos, que mostram as consequências de nós entendermos o corpo humano padrão como o corpo masculino. Por exemplo, em mulheres, os sintomas de infarto são diferentes dos de homens. Em mulheres, é muito mais comum que o infarto se apresente como uma azia, uma dor no estômago, do que uma dor no peito. E isso faz com que muitas mulheres não busquem atendimento médico quando estão infartando. Entre outras mil coisas. O cinto de segurança é desenvolvido para um corpo masculino. E isso tem efeitos também, tem impactos, tem influências. E eu que sou biomédica, né, as meninas aqui que também são da área da saúde, sabem que quando o Atlas de Anatomia sempre teve como base tudo do corpo masculino, e aí ali na parte dos órgãos sexuais reprodutivos que a gente colocava o corpo feminino também. Mas o sistema hormonal desses dois corpos é completamente diferente. E a gente não sabe os impactos disso. A verdade é essa, a gente está começando a compreender enquanto ciência. Quando a gente está fazendo o desenvolvimento de novas vacinas, por exemplo, ou até nos ensaios clínicos de primeira fase, as mulheres são minoria. Por quê? Porque os sistemas hormonais são muito difíceis de controlar. E isso tudo que eu estou falando, vocês podem encontrar aí na internet, gente. Não é uma coisa que eu estou tirando do nada. Então, eu acho muito importante que a gente converse sobre neurociência do ciclo menstrual, sobre ciclicidade a partir desse lugar, de compreender que não dá mais para a gente ficar achando que nós somos iguais. Eu sou um mini-homem. Eu não sou um mini-homem. Eu sou um ser que tem um sistema hormonal completamente diferente. E é do meu direito entender como esse sistema funciona. E
Importante também dizer que eu não sou do grupo que utiliza essa informação também para ser sexista e dizer, pois é, as mulheres são mais vulneráveis mesmo. Não. Eu defendo a gente aprender isso tudo aqui para entender que somos maioria no planeta Terra, ou somos 50%, não sei como que está a última métrica aí. Então a gente precisa começar a desenvolver um mundo que dê conta dessas nossas diferenças. Isso, olha, que a Ju falou, Alzheimer, isso foi uma das coisas que eu não coloquei aqui na apresentação. Mas Alzheimer, depressão, ansiedade, todas essas são. Todos esses são transtornos, distúrbios, doenças, enfim, que têm maior prevalência em mulheres. E aí, os modelos animais de Alzheimer, por exemplo, são, em sua maioria, realizados em ratos machos. Não tem sentido. Mas é isso que a gente vive dentro da ciência moderna. A Ju falou, tem um documentário muito bom que saiu recentemente que explora as bruxas e como o que se tinha como loucura, histeria antigamente era, na verdade, fatores ainda não conhecidos pela sociedade, como infelizmente temos até hoje. Se sabia pouco sobre as mulheres e as julgavam extremamente rápido. Aborda mais saúde mental, pós-parto, mas abrange essa parte da histeria de forma linda com relatos emocionantes. Olha só, então já temos mais um aí para ler, para assistir, Bruxas. Muito bom. Beleza, vamos lá. E aí, né, mais uma leitura aqui, esse livro aqui eu não consegui ler inteiro ainda, esse aqui esse é denso mesmo, né, gente? De todos esses aqui, esse foi o que eu ainda não consegui terminar de ler, mas que realmente traz essa construção que a Caroline Criado Pérez também dá uma aprofundada aqui, a partir de dados e estudos científicos mesmo. Esse livro aqui é muito bom mesmo. E agora, a partir desse lugar de contexto, de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, é que a gente entra em falar exatamente sobre o ciclo menstrual. E começando do começo, né? Para quem nunca participou de nenhum outro evento, para quem começou a me seguir há pouco tempo, porque o Instagram é essa coisa, né? É importante a gente sempre estar atualizando os conhecimentos desde o começo para todo mundo se achar. Basicamente, o que é importante a gente lembrar? Que o ciclo menstrual, ele tem início no primeiro dia da menstruação, e esse primeiro dia é o primeiro dia de sangue vermelho vivo, tá? Não é aquela borrinha, não é só gotinha, não é marronzinho, é o primeiro dia que desce de verdade. Por quê? Porque o dia em que desce de verdade é o dia em que o corpo está sinalizando que nós estamos num lugar mais baixo, no momento mais baixo de nível hormonal do ciclo. Esse ciclo tem, em média, 28 dias, porém, ciclos saudáveis têm, geralmente, entre 24 a 36 dias. Então, muitas mulheres falam para mim, o meu ciclo é irregular. Por quê? Porque sangra de 34 em 34 dias. Não é irregular. Irregular é você ter um ciclo que veio no dia 15, depois não vem no próximo mês e vem só lá no outro dia 15, ou então veio dia 15 e vem dia 30 também. Então, mais de 9 dias de diferença na duração completa entre um ciclo e outro caracteriza um ciclo irregular. Fora isso, é o teu corpo tomando o tempo que ele precisa tomar. E isso já nos atualiza daquilo que os saberes ancestrais diziam de que o ciclo da mulher é como se fosse as fases da lua. Não necessariamente. Mas eu, assim, admiro muito porque lá atrás eles conseguiram perceber uma coisa muito perspicaz. O ciclo da lua tem 29 dias, em média, gente. E o nosso tem 28. O da lua tem 28,5. Então, esses saberes mais antigos dizem que as mulheres são de lua e os homens são seres mais solares, porque tem aquele pico de testosterona logo pela manhã e a testosterona vai caindo durante o dia. Por isso que tem a ereção matinal. Então, mais uma curiosidade aí para vocês. A Cami falou, até características de autismo são diferentes em meninas e mulheres. Aí dizem que o diagnóstico é mais difícil nas meninas, mas é porque ainda não foram estudados de forma mais profunda. Tem um livro que não autismo especificamente,
mas que é TDAH em mulheres. Isso, eu vou até comentar um estudo que tem com relação ao TDAH em mulheres, que também é completamente diferente. E a gente não sabe sobre, porque ninguém estudou. Tem uma música que fala sobre isso, né? Depois eu vou mandar para vocês. Então, depois que a menstruação acontece, né? Logo ali no segundo, terceiro dia de menstruação, já começam a subir os níveis do estrogênio. Por quê? Porque a hipófise, que é uma glândula que fica mais ou menos aqui na base do cérebro, já envia o hormônio folículo estimulante e os folículos começam a se desenvolver para que possa acontecer uma nova ovulação. Essa parte mais profundamente a gente fala geralmente nos encontros de fertilidade. E esses folículos, conforme vão se desenvolvendo, eles produzem estrogênio. E aí, o nosso ponto aqui de atenção é entender que esses dois hormônios, principalmente, tem um pouco de testosterona no jogo aqui, mas eu vou falar principalmente de estrogênio e progesterona, eles não são hormônios que são apenas responsáveis por esse processo aqui, de que o folículo amadureça, de que a ovulação aconteça, de que depois da ovulação o corpo lúteo secrete progesterona para a manutenção do endométrio, para poder acontecer a implantação de um bebê, e etc, etc, e o nível hormonal cair. Essa narrativa que a gente tem de que o nosso ciclo existe única e exclusivamente para a reprodução, ela também é algo danoso para a nossa percepção de nós mesmos. Porque aí a gente vai acreditando que, por exemplo, fazer o bloqueio hormonal não vai influenciar absolutamente nada. Enquanto que a gente sabe, atualmente, eu tenho um artigo sobre isso num portal médico, sobre os efeitos dos contraceptivos hormonais em sintomas psicológicos e psiquiátricos, a gente sabe que esses medicamentos podem sim influenciar. Por quê? Porque o estrogênio e a progesterona estão envolvidos em diversos processos além da reprodução, inclusive a manutenção da cognição, que é o nosso foco aqui hoje. Lembrem que se eu for desembestando a falar e ficar perdido, vocês têm aí a oportunidade de falar, gente, por favor. E aí, eu gosto de brincar que o corpo é como se fosse um grande sistema de correio. Como que funciona o nosso corpo? Basicamente, existe um pedido, né? Como que a Shopee manda os nossos. Como que a entrega da Shopee chega aqui em casa? Eu abro o aplicativo, primeiro eu chego à conclusão de que eu preciso de alguma coisa. Nem sempre precisa, né? Mas assim, quer. Então, para o corpo, isso significa o quê? Significa estamos em baixa de alguma coisa importante para o corpo. Essa baixa faz um pedido. E o que é esse pedido? No corpo, a gente tem muito o que a gente chama dos feedbacks positivos e negativos. Então, a baixa hormonal ou a baixa de algum tipo de molécula é um aviso para o corpo de que a gente precisa secretar ou produzir, ou enfim, aquela molécula. E aí, a gente tem ali os nossos transportadores dentro do corpo que vão para o local específico em que aquela molécula é produzida ou avisam o órgão específico de que isso precisa acontecer. Então, isso acontece o tempo todo, a todo tempo, dentro do nosso corpo. A gente tem esses pedidos, o corpo envia essa carta e quando você recebe, vamos supor que você mora com outras pessoas. Você recebe uma carta na tua casa. Se aquela carta é para você, você vai pegar, você vai abrir, você vai fazer alguma coisa com aquela carta. Se a carta não é para você, você não vai fazer nada com ela. E assim funciona o corpo também. Então, nós temos receptores específicos para algumas moléculas, e quando aquela molécula alcança aquele receptor, se eles se encaixam, acontece alguma coisa. Se eles não se encaixam, aquela molécula simplesmente segue livre e compreende-se que não é aquele órgão ou aquela célula que precisa realizar aquela ação. E aí, na prática mesmo, né, quando a gente olha realmente para o nosso corpo, a gente tem essas moléculas, algumas delas atravessam, né, a camada bilipídica ali das células e elas encontram esse receptor. A partir desse receptor, acontece uma cascata dentro do nosso corpo, dentro dessa célula, que faz com que outras coisas aconteçam.
Então, toda a produção de hormônios, de neurotransmissores, de proteínas, absolutamente tudo dentro do nosso corpo funciona exatamente assim. E o nosso sistema hormonal também. Então, é importante que a gente consiga partir desse lugar, por mais que pareça que eu estou falando um pouco de grego aqui, mas para que a gente entenda também como assim, como é que esses hormônios vão atuar. E o que, que a gente sabe? Que existem várias áreas do cérebro que têm receptores para os hormônios estrogênio e progesterona. Então, é assim que a gente começou a entender, né? Que os cientistas começaram a compreender que talvez esses hormônios façam alguma coisa aqui. Porque se tem receptor, e o corpo não fica simplesmente criando o receptor à torta e à direita, né? O corpo ele economiza muita energia. Então, se tem receptor, alguma coisa faz ali. Então, partimos desse princípio. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos essa coisa da chave da fechadura e do receptor? Não vamos entrar em mecanismos moleculares, mas é só importante para que a gente consiga estar na mesma página. Então, né, isso que eu falei para vocês. E dentro do nosso cérebro maravilhoso, temos receptores para esses hormônios. Oh, Pode falar, meu bem. tu me ouve direito? Mais ou menos. Tem gráfico. Não sei se você sabe se existe, como é que fica com a interação desses hormônios, dos nossos, que a gente está olhando agora, com outros, tipo cortisol e tal, porque acaba afetando muito a gente. Você sabe se existe essa relação, que já conseguiram fazer esse comparativo? Sim, dentro da jornada Desvendando Sua Fertilidade, a gente tem uma aula inteira só sobre a relação entre os hormônios sexuais e os outros hormônios, inclusive o cortisol. Não é um gráfico específico, mas é porque todos esses hormônios eles são muito parecidos em termos de estrutura molecular. E aí, quando a gente tem o excesso de isso acaba impactando todo o sistema hormonal como um todo. Mas aqui, nossa, se a gente for entrar nisso aqui, eu vou deixar vocês aqui até março. Não tem como não. Meu bem, eu vou pedir só para você, se você, as próximas dúvidas, se conseguir colocar no chat, porque eu consegui te ouvir, mas está bem baixinho. Então, daí eu consigo te entender bem. Tá. E aí, gente, eu vou trazer aqui para vocês, a gente tem uma possibilidade de separar o ciclo menstrual em 4 fases. Porém, essa é uma separação única e exclusivamente didática e para facilitar a nossa vida para a gente conseguir se achar dentro do ciclo menstrual. Porque a única separação correta de ciclo menstrual é separá-lo em fase folicular e lútea. Então, a gente faz essa separação, que vocês já devem ter me visto falando sobre, fase menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual, porque aí a gente consegue, muitas vezes, separar o ciclo em semanas e facilita para que a gente possa fazer esse autoestudo. Quem faz percepção de fertilidade sabe que nem sempre a fase folicular necessariamente dura ali 2 semanas. A Alice fazendo assim, né? Porque o ciclo dela é super longo. Mas a gente não vai entrar nisso com profundidade agora. Então, se você está começando a entender, começando a compreender que existe um autoconhecimento cíclico, faz isso. Separa o teu ciclo entre o primeiro dia da menstruação e o último dia antes de menstruar de novo em 4 partes iguais. Você já vai começar a conseguir se entender um pouco mais. Mas garanto para vocês que essa escada é o primeiro passo dessa escada de conhecer o próprio ciclo. Mas já dá para se achar. E a gente vai começar falando da fase folicular. Então, a fase folicular, ela tem esse nome porque é o momento em que o ovócito, né, que a gente chama de óvulo, geralmente, mas o ovócito ele ainda está dentro do folículo. Então, a ovulação ainda não aconteceu. É a fase em que o corpo está se preparando para ovular. Ou seja, quando a gente faz a separação do ciclo corretamente, a gente separa ele apenas levando em conta a coisa mais importante desse ciclo, que é a ovulação. A menstruação, gente, é só uma consequência de um ciclo que aconteceu. A estrela realmente é a ovulação. Então, quando a gente fala quando a gente fala em fase folicular e fase lútea, eu estou falando da fase antes de ovular e a fase depois de ovular.
E são essas duas fases que têm características cognitivas e de performance completamente diferentes no nosso corpo. Então, podem separar em 4 fases para facilitar a vida de vocês, mas saibam que não é a forma mais correta de fazer. E se ficar meio confuso, é por causa disso. Um passo bem importante esse de separar. Você nos ensinou a colocar no calendário do Google. Isso! Eu não coloquei o slide disso aqui, gente, mas façam isso. Separem o ciclo de vocês em 4 para dar esse start no autoconhecimento. E se vocês usam o Google Agenda, se não usam, venham aprender a usar no desafio de produtividade cíclica, porque transforma a vida. Eu deveria ser embaixadora da Google Agenda no Brasil. Separa e coloca um evento de uma semana inteira, ou dos dias que seja, para você saber, fase menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual, utilizando essa divisão. Eu vou mandar para vocês depois essa fotinho de como fazer isso. Vou até anotar aqui, porque eu não coloquei aqui nos slides. Porque simplesmente fazer isso já facilita para você ir se encontrando dentro do teu próprio ciclo. Ajuda demais, né, Dil? Vamos lá. Gente, eu sempre quero fazer 50 anos em 5, então assim, vamos ver como que vai ser. São 8h20 já. Assim, pra gente, né, começar desse lugar aqui, meio cômico, que nem a gente fez o nosso tweet ali. Então, a fase folicular, ela tem início no primeiro dia da menstruação. E quando a gente tá menstruando, a gente só quer sumir e se isolar. A gente testa positivo para exausto de tudo. E a gente queria só ser um gato mesmo, sabe? Sem trabalho, sem escola, sem dívidas, apenas miau, miau. Porém, não dá, né, gente? Mas a ideia é que a gente possa organizar a vida para chegar um pouco mais próxima de deixar a agenda um pouquinho mais leve nesses dias. E aí, por que que isso acontece, afinal? A fase menstrual, o momento em que nós estamos menstruando, que aí já é um outro erro que geralmente as pessoas falam por aí, né? Que, é porque chegam os hormônios na fase menstrual e aí eu fico toda meio estranha, ou etc. E na verdade é o contrário. Os hormônios, eles vão embora nessa fase. Eles nos dão tchau. Acaba. É o momento em que a gente está com eles mais baixinhos do ciclo todo. Tanto o estrogênio quanto a progesterona. E aí, já trago aqui o resultado, as conclusões de alguns estudos que eu li, de que esse momento tem a tendência de maior vulnerabilidade ao estresse psicossocial justamente pela ausência do estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio que parece ter um efeito protetivo com relação a, de fato, a gente se estressar com as situações da vida. E aí, quando a gente está na ausência desse hormônio, tanto aqui no início da fase menstrual, quanto mais próximas da menstruação acontecer, e na fase lútea como um todo, porque o estrogênio não fica muito alto nela, né? A progesterona é o hormônio predominante, a gente tem uma tendência maior ao estresse mesmo, e principalmente ao estresse psicossocial. Por isso, quando eu falo para vocês que essa é uma fase interessante para a gente evitar estar naqueles ambientes em que existe a propensão a você se sentir de alguma forma vulnerável, existe respaldo científico para isso. Só que o estrogênio volta, né? E graças a isso, a gente também tem os nossos momentos de muita susceptibilidade. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu coloquei lá na fase pré-menstrual, mas que eu vou falar aqui também, é que tanto a fase menstrual quanto a fase pré-menstrual, a gente tem evidência sólida de aumento de episódios de depressão, de ansiedade, de crises de estresse pós-traumático e de compulsão alimentar. Então, essa baixa hormonal do estrogênio e da progesterona faz com que o sistema serotoninérgico fique também, a gente fala downregulated, né? Então, regulado para baixo. Menos expressão de receptor de serotonina e de dopamina também, o que faz com que a vida fique um pouquinho mais cinza. Então, sim, nessas fases existe maior probabilidade de vivenciar esse tipo de crise. Ansiedade também. Vou repetir tudo aqui, ver se você me conta se era isso. De que
A ausência do estrogênio e da progesterona faz com que a gente tenha o sistema serotoninérgico, né? Então, a serotonina, vocês sabem que é o hormônio relacionado com bem-estar e tudo isso, né? Se não, falem aqui para mim, se eu for falando coisa que não faz sentido, por favor. E a dopamina é um hormônio, um neurotransmissor relacionado com o excitamento, com a recompensa. A gente vai falar um pouco dele mais para frente. E a ausência desses hormônios faz com que esse sistema como um todo esteja todo regulado para baixo. Então, a gente tem menos produção de serotonina e dopamina e menos captação de serotonina e dopamina durante essas fases também. Então, para as psis aí, gente, super importante olhar para isso dentro do contexto clínico, né? Porque aí você tem uma paciente que nem a gente estava conversando, né, Cami? Poxa, uma vez por mês a pessoa vem e fala: nossa, tô um bagaço. Nossa, tô um bagaço. Minha vida não faz sentido, que nem o tweet que eu mostrei para vocês no começo. E aí, se a pessoa não tem a consciência disso, é muito mais difícil conseguir trafegar. Claro que aqui, gente, eu tô falando de alterações fisiológicas. Existe uma condição que se chama transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM, que ela é muito mais aguda e tem uma sensibilidade muito mais alta. Por exemplo, ideação suicida, incapacidade de levantar da cama durante os dias durante a fase pré-menstrual e menstrual. E realmente a certeza de que a vida não faz sentido. E para se ter um diagnóstico de TDPM, a gente entende que essa maneira desses sintomas aparecerem é cíclica. E muitas dessas pessoas acabam diagnosticadas com bipolaridade. E não é bipolaridade, é TDPM. Isso é uma coisa extremamente comum dentro da psiquiatria. Temos mulheres diagnosticadas com bipolaridade, quando, na verdade, elas têm transtorno disfórico pré-menstrual. E o tratamento é diferente, porque o tratamento da TDPM é com antidepressivo. E da bipolaridade, não. Então, aí a gente vai começando a entender quão embaixo é esse buraco da gente não compreender essas especificidades do nosso sistema hormonal. Pois é, tão sério e tão pouco conhecido. Mas estamos aqui para isso, né? E eu sempre brinco que aqui é corrente do bem, é aquele filme, gente. Você ouviu essas coisas aqui, você tem a responsabilidade de passar para pelo menos mais 3 pessoas, porque eu não tenho gogó para falar para todo mundo que precisa aprender isso aqui. Tem muita gente que precisa aprender. E aí, beleza. Fase menstrual, aí coloquei possível mais cansaço físico também, porque o processo da menstruação é um processo inflamatório no corpo. É um processo inflamatório fisiológico e inflamação não necessariamente é uma coisa ruim dentro do corpo. Porém, dependendo do status em que nós estamos dentro do nosso próprio corpo, em que se a gente já está num corpo que está muito inflamado, né? A gente fala isso, mas não é exatamente essa a coisa, mas vamos por esse caminho. A gente vai vivenciar esse momento de forma muito mais profunda e com dores intensas. Aí realmente a gente vai para um lugar muito ruim fisicamente falando, dependendo de como está o nosso estilo de vida, os nossos hábitos e etc. Tá? Importante dizer que os estudos científicos não concordam necessariamente que o período menstrual é um momento de menor atividade cerebral. Porém, concorda-se que, pela ausência dos hormônios que ativam diversas áreas cerebrais, a gente acaba não tendo essa ajudinha extra. Então, não é que o cérebro necessariamente fica mais lento, ele só não fica tão mais ativo, entende? E conceitualmente, isso é uma coisa que faz diferença quando a gente fala em estudo científico. E tudo bem até aqui? Tudo certo? Estou uma metralhadora de falar. Como eu falei, eu sempre quero fazer 50 anos em 5 e vai dar tudo certo, temos fé. Ótimo, obrigada, Tati. E aí, conforme a gente se aproxima da ovulação, entra em cena o estrogênio. Então, se você tem um ciclo mais longo, pode ser que o estrogênio comece a aparecer mais no seu corpo a partir ali do dia 9, do dia 10 do ciclo. Se você tem um ciclo mais curto, como o da Gi, segundo, terceiro dia de menstruação já tá sangrando, mas já tá
superativa. Por quê? Porque essa fase aqui ela vai encurtar ou alongar, dependendo da duração do seu ciclo. Então, não são todas as fases que encurtam ou alongam, é especificamente a fase antes de ovular. E aí, o que o estrogênio faz nessas nossas cabecinhas, né? Então, os estudos científicos concordam principalmente que o estrogênio ativa duas áreas. E aí, eu acho que é importante deixar claro aqui que existem estudos de diferentes metodologias mesmo. Então, quando a gente fala sobre. Aqui eu estou trazendo um resumão de tudo, né? Mas eu vou mandar para vocês a listagem de todos os estudos que eu utilizei. Mas é importante que a gente entenda que existem estudos comportamentais e existem estudos estruturais. Então, os estudos estruturais ajudam a gente a compreender como esses hormônios ativam cada área do cérebro, a partir de ressonância magnética e esse tipo de coisa. Os estudos comportamentais, eles estudam várias mulheres durante vários ciclos menstruais para que elas vão fazendo um relatório mesmo de como elas se sentem. E a gente tem pouquíssimos estudos que unem as duas coisas, infelizmente. A gente tem estudos comportamentais, a gente tem estudos estruturais. Mas a gente não tem bons estudos que unem as duas coisas. Então, sempre deixo aqui, né, a, a sugestão de que vocês sejam as cientistas de si mesmas e não simplesmente peguem isso e falem, é isso que tem que acontecer e pronto. E vou falar mais sobre isso também. Mas a gente tem revisões sistemáticas e meta-análises que são dentro da pesquisa científica o topo das evidências, porque uma coisa é você ter um estudo com 3 pessoas que falam uma coisa. Outra coisa é você ter estudos que estudam estudos e que resumem o que vários outros estudos já falaram. Isso é uma coisa que eu também acho muito complicada quando a gente fala sobre tem estudo científico, não tem estudo científico, etc., porque as pessoas não têm noção dessa pirâmide de evidências. E aí, às vezes, a gente tem uma coisa meio doida que fica sendo falada no Instagram aí, mas enfim. Então, o topo dessa pirâmide é isso. São estudos que estudam estudos que estudaram outros estudos. Então, estudos que estudaram revisões, basicamente. E a gente já tem boas revisões que dizem que o estrogênio ativa o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são regiões cerebrais que estão relacionadas com memória, tanto de curto quanto a longo prazo, aprendizagem. Então, o hipocampo, ele é extremamente relacionado com tomada de decisão, tanto o hipocampo quanto o córtex pré-frontal, e aprendizagem de coisas complexas, de coisas diferentes, aprendizagem no geral. Inclusive, uma das minhas alunas, eu não sei se a Nath está por aqui, que ela está estudando para concurso, uma das coisas que a gente fez foi organizar a rotina de estudos do concurso dela de acordo com o ciclo menstrual, para que ela estudasse aquilo que era mais difícil para ela durante essa fase e aquilo que era mais fácil ela deixasse para o período menstrual e pré-menstrual. Ah, tá aí, Nath. Então, já vai pegando aí as nossas dicas. E aí, a gente também tem estudos que indicam flexibilidade cognitiva, ou seja, ter novos caminhos para resolver problemas, sabe? É uma criatividade mesmo, cognitiva. Como eu já mencionei antes, menos vulnerabilidade ao estresse psicossocial, então aquele encontro familiar que talvez te estresse muito numa fase, na outra pode ser que você só dê risada e faça a cara de samambaia, né? Claramente estou me entregando aqui que às vezes os encontros familiares são uma mexida. Quem não, né? Como diz a minha querida amiga Thaís, que está aqui, família, Ohana quer dizer família e família quer dizer treta. Então, talvez, se você puder escolher, fazer um encontrinho com a família nessa época de estrogênio mais alto, se você tem essa questão aí, pode ser mais inteligente do que ir na fase menstrual. E também a gente sabe que o estrogênio faz com que a gente melhore a nossa fluência verbal, tanto o hipocampo
quanto o córtex pré-frontal estão relacionados com isso, mas existem também estudos mais comportamentais que trazem isso. Então, memória verbal, você lembrar melhor das palavras, falar de uma forma mais fluida, tudo isso costuma funcionar melhor quando o estrogênio está alto. Claro que isso não significa, né, que nem março. Gente, março é um mês que eu faço ação todas as semanas. Mas eu sei que as semanas em que eu fizer ação corporativa e eu tiver menstruada ou pertinho de menstruar, eu tenho que me preparar mais. Eu tenho que, sabe, estar ali uns minutos bem mais tempo antes, preparadinha, com a minha aguinha e etc. E ter as anotações do lado se eu quero falar sobre alguma coisa nova. Porque a chance de se embananar é um pouco mais alta. Enquanto que, em fase de estrogênio alto, seus hormônios estão te ajudando a hablar. E olha que eu tô em fase lútea, né? Vocês imaginem se eu tivesse nessa fase aqui, meu Deus do céu. Estrogênio é só alegria, então? Só coisa boa? Não exatamente, né? As alunas já estão ali. Não, senhora, não venha contar essa fake news. Hipocampo e córtex pré-frontal, não vem? Bom, gente, então assim, o que a gente sabe também que não é tão legal sobre o estrogênio assim? Aumento de dopamina. Legal, aumento de dopamina, você se sente mais animada para fazer as coisas, para buscar recompensas e etc. Interessante. Porém, a gente sabe que o sistema dopaminérgico, ele é o principal afetado em contextos de adição. Então, já temos bons estudos também que mostram que durante o período de estrogênio alto, existe maior dificuldade em persistir no tratamento de adição e uma piora em sintomas relacionados à abstinência. Porque, justamente, estamos com esse sistema dopaminérgico hiperestimulado. E aí, se eu estou com esse sistema dopaminérgico hiperestimulado, a minha tendência é buscar recompensas. E para uma pessoa que está passando por um processo de adição, né, por um tratamento de um processo de adição, o que significa buscar recompensas? Muitas vezes ir atrás daquilo do qual ela está tentando se livrar. Então, temos um ponto que não é tão legal assim com relação ao estrogênio. Além de, então, né, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina e etc. Aí, ó, minha agitação perto da ovulação fica insana e acho que é por isso. Já deu a letra do próximo slide. Existe uma propensão à hiperestimulação cerebral durante essa fase. Não é exatamente uma hiperatividade, mas é uma hiperestimulação. Então, como o estrogênio está ativando todas essas áreas, você fica tipo esse gato aqui. Eu brinco que o estrogênio é essa luz de balada, assim mesmo. Sabe? Você entrou na balada, você já fica assim meio. Você não tomou nada, não bebeu uma gota de álcool, mas já fica meio esquisita. Quando o estrogênio está muito alto, pode acontecer isso. E aí, em termos mais, em conceitos mesmo, o que a gente sabe? Os dias que antecedem a ovulação, nesses dias, a gente pode ter uma mudança de nível de estrogênio de um dia para o outro de 50%, de 30% a 50%. Então, eu tenho um hormônio que produz uma descarga de atividade dentro do meu cérebro e ele aumenta os níveis, ele dobra de níveis de um dia para o outro. Então, nem sempre necessariamente isso vai ser uma coisa maravilhosa. Isso depende de quem você é. Olha só, inclusive hoje eu quase não entrei para essa aula pela loucura da vontade de ir para o forró, mesmo após 2 dias de viagem. Gente, precisa perguntar que fase que essa pessoa tá? Assim, acabei de chegar de viagem e... Não, devo fazer minha mala? Assistir aula? Não, vou para o forró. E isso também tem a ver com essa hiperestimulação dopaminérgica, porque a gente está buscando mais recompensas. E aí, o que é recompensa para você? Ir para o forró é uma bela recompensa. Então, a gente tem essa tendência a buscar coisas que nos façam bem, o que não necessariamente significa que são coisas que são boas para nós. Né? Fica a reflexão.
Então, nessa fase, é importante olhar para isso. E isso que a Mai falou, gente, com certeza. Então, estratégias para isso. O exercício físico definitivamente precisa estar presente nessa fase. E, de preferência, cardio, coisas que façam suar. Porque se você for para a cama, se você for dormir sem queimar essa hiperestimulação, provavelmente isso vai te levar a uma dificuldade em desligar. Sono de má qualidade. E aí, um estudo específico que eu estava lendo esses dias, e isso é o período fértil, gente. O que a gente tem, o nosso corpo, o que ele mais quer é que a gente esteja fazendo as coisas, né? Aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. Então, e aí uma coisa que eu acho bem importante de trazer, que ainda tem poucos estudos sobre, mas as pessoas com quem eu converso que sofrem, né, dessas condições, principalmente TDAH, trazem isso como uma autopercepção muito clara. É que esse hiperfoco e essa hiperestimulação pioram ainda mais dentro do contexto do TDAH e do transtorno de ansiedade. Então, lá atrás a gente falou sobre os arquétipos, as fases da lua e etc. relacionadas à fase do ciclo menstrual. E uma das coisas que, geralmente, quando a gente estuda a partir dessa ótica, e que eu não gosto muito, é a gente achar que essa fase necessariamente é boa para todo mundo. É a fase em que você vai se sentir maravilhosa. É a fase. E talvez não. Dependendo de quem você é, nós somos seres bio, psico, espirituais. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos emoções, nós somos espírito, e nós somos todo o contexto social que nos trouxe até aqui. Então, de novo, como esses hormônios vão impactar você, não é uma receita de bolo. Não é simples assim dizer, é assim que funciona para todo mundo. E aí ficam essas estratégias, gente. Exercício físico, diminuir os estimulantes, então tomar muito cuidado. Será mesmo que aquela xícara de café depois do almoço é uma boa ideia? Provavelmente nessa fase não. Rotina é importante. De fato, você conseguir criar algo que aproveite essa hiperestimulação e não apenas faça com que você fique fritando nela e não consiga, de fato, realizar aquilo que você deseja realizar. Quem que se reconhece aí em cada uma dessas coisas? Vocês percebem que o estrogênio deixa vocês mais na paz ou mais hiperestimuladas? Falem aí para mim. Eu vejo que depende, já fui pior na hiperestimulação, depois que eu comecei a praticar exercício, etc. Regular um pouco mais o sono melhorou muito. Mas eu não gosto, amo a fase lútea, olha só. Ai, obrigada, Cami. Isso, bio, psico, sócio espiritual. Hiperestimulada é pouco. Totalmente hiperestimulada. Depende de como tá a rotina. Ótimo, muito importante lembrar disso. Porque a nossa vida é um reflexo dos nossos hábitos também, né, gente? Então, se você está vivenciando essa fase com muita hiperestimulação, talvez tenha estratégias que você pode melhorar. Que, inclusive, é uma das coisas que a gente fala no desafio, que eu ensino às minhas alunas, são as estratégias realmente para viver esse ciclo de uma forma mais saudável. Então, estrogênio não nesse. Olha só, sou lenta naturalmente, amo essa fase. Então é isso. Se você é uma pessoa que é mais calminha e etc., poxa, essa fase tende a ser só criatividade, alegria e felicidade. Se você, assim como eu, já veio com a rabiola enfiada numa tomada 220, vocês imaginam como que eu fico, né? Eu estou assim na fase lútea, gente. Então, né, eu fico completamente descompensada. Tem que ter rotina, tem que usar as estratégias, senão. E para músculos, gente, essa fase, o estrogênio, ele é ótimo para a construção de músculos. Eu não sou especialista nessa parte especificamente, mas no desafio vai ter uma aula bônus sobre isso, viu? Vai ter aula sobre treino cíclico com a Tati. Tati tá aí? Não sei se ela tá aí ainda. Beijo, Cami! Não sei se a Tati tá aí ainda, mas a Tati, ela foi minha aluna, é minha aluna já faz um tempo. E ela é profissional de educação física e ela se especializou em treino cíclico.
foi minha personal ano passado e ela vai dar uma aula para nós sobre como organizar a nossa agenda. Olha aí a Tati maravilhosa. Oi, Tati! Como organizar a agenda de treinos de acordo com o ciclo menstrual. E assim, se você não faz isso, por favor, comece. Seja entrando para o desafio e assistindo essa aula, ou entrando em contato diretamente com a Tati ali, que eu mando o contato dela para vocês, para ela montar o treino de vocês, porque muda a vida, gente, demais. Muito mesmo. Bom, então tá bom. E aí, quando que geralmente eu posso esperar esses efeitos estrogênicos, né? Como eu disse, depende da duração do teu ciclo. Em média, mais ou menos, se você tem um ciclo ali de 28 a 30 dias, você pode esperar isso entre o quinto, sexto e o 15º dia. Se você tem um ciclo mais longo, provavelmente lá pelo 10º até o 22º. Então, vai depender realmente de quantos dias o teu ciclo tem, tá? E aí existe um estudo para que você realmente possa compreender como está o teu nível de estrogênio, né? Que é a percepção de fertilidade. Eu ensino a base da percepção de fertilidade sem a parte da contracepção no desafio também. Tem aula sobre isso. Para que você possa saber qual é o seu nível de estrogênio e não apenas achar. Isso aí é, como eu disse, é uma escada de autoconhecimento cíclico, gente. É lindo demais. E como eu falei, como saber como o estrogênio age em você. Estou tentando ler e falar ao mesmo tempo, não tem como, né? O que atrasa é sempre a ovulação, certo? A fase lútea tem sempre 14 dias. A fase lútea ela tem duração fixa, mas não é necessariamente 14. Então a gente sabe que a fase lútea pode durar entre 9 e 18 dias, mas a média é 14 dias. E sim, o que atrasa é sempre a ovulação. Sempre que a gente faz a aula de fertilidade, eu falo sobre isso. Se alguém quiser receber essa aula também, pode me falar que eu mando, tá? É isso, muitas coisas diferentes para a gente falar sobre a ciclicidade. Então, como que o estrogênio age em você? É a música, né? Depende de quem está me perguntando. Quem é você? Só assim eu posso realmente responder essa pergunta. Fase lútea entre 9 e 18 dias, Eliana. Mas a média é 14 dias. E depois da ovulação, tudo muda. É outra mulher. É o tal mulher você é de lua mesmo. Porque tudo que o estrogênio fez, a progesterona faz ao contrário. Então, enquanto o estrogênio é um hormônio estimulante cerebral, a progesterona é um hormônio calmante. Enquanto o estrogênio pode piorar a nossa qualidade de sono, a progesterona, com seu maravilhoso efeito sedativo, tende a melhorar a nossa qualidade de sono. Enquanto desce o anjo na terra, ó lá, tem quem goste de fase lútea, hein? Eu também gosto, eu sou desse time. E o que a gente sabe, tem uma coisa muito legal, que existe esse sistema cerebral que chama Default Mode Network, que são essas redes de modo padrão. Essa rede de modo padrão, ela basicamente conecta mais áreas do cérebro ao mesmo tempo. E ela tende a estar mais ativa quando a gente não está focado em uma atividade só. Então, por exemplo, uma coisa que ativa a DMN é meditação. É justamente você se desidentificar dos pensamentos e etc. E a gente sabe que essa ativação, ela é importante para que a gente possa fazer planejamentos mais analíticos com relação à nossa vida, olhar para a nossa vida de uma forma mais ampla mesmo. Não só para a nossa vida, mas para as coisas como um todo. E os estudos mostram que a progesterona tem essa tendência a fazer essa ativação mais geral no nosso cérebro. Ainda existem controvérsias aqui, mas, no geral, a gente sabe que a progesterona tende a fazer com que a gente fique mais analítica mesmo. Então, enquanto o estrogênio é um hormônio que nos inclina ao hiperfoco, então você fica melhor para resolver problemas específicos, coisas assim, você fica mais criativa em uma coisa de cada vez. A progesterona faz com que você consiga
visualizar as coisas de um outro lugar. Por isso, é um ciclo, né, gente? A gente tem um momento de fazer uma coisa e tem um momento de fazer outra. Olha só o que a Elo falou, me sinto mais introvertida na fase lútea e 1000 vezes mais observadora. Então é isso, a progesterona ela faz com que a gente não fique tão afim assim de estar nas conexões sociais, tão animada, e tem um efeito sedativo mesmo. Então existe a tendência que você fique realmente mais introvertida. E tem alguns estudos, eu não trouxe isso aqui porque é muito controverso, mas tem alguns estudos que dizem que tem a tendência também a ativar áreas mais relacionadas com a compaixão, com a empatia. E outros estudos que já concordam dizem que, de uma maneira geral, ativa áreas mais relacionadas ao processamento emocional. Então, é um momento do teu ciclo em que você está mais inclinada a outros tipos de atividades. E não o fazer, realizar e ser a minha melhor versão, e ser a Mulher Maravilha. Não necessariamente. Então, existe um processo de efetivamente uma calma dentro do próprio cérebro, principalmente por esse efeito sedativo e relaxante. A Bru falou, amo pensar meus pensamentos nessa fase. Eu também tenho umas percepções diferentes da vida. Então, interessante, né? A gente perceber como a gente vai funcionando de maneira diferente. E o que eu falei aqui, né, da ativação do sistema límbico, que é esse sistema de processamento emocional, e aí a melhora na qualidade do sono. Então, contrário, né? Enquanto o estrogênio faz uma coisa, a progesterona vem e faz outra. Deixa eu... Tudo bem? Bem, gente. Sim, Kátia, você tem a gravação para sempre, porque você já entrou no desafio. Beijo, meu bem. O DIU hormonal ferrou comigo, com tudo comigo a partir dessa fase. Pois é. Quem faz uso de contraceptivo hormonal, não. O DIU hormonal não necessariamente, né? Porque ainda pode existir ovulação. Mas os outros não têm produção de progesterona endógena. Então, é diferente, assim, né? O efeito das progestinas, que são as moléculas sintéticas de progesterona, ele é diferente mesmo. E tem pouquíssimos estudos que falam sobre. Ó, a Andressa falou, nessa fase perco o interesse por tudo e todos. Olha, isso me lembrou uma coisa que eu não coloquei aqui nos slides, mas que é uma coisa importante. Tem estudos que mostram que esse pico de estrogênio aqui também está relacionado com um pico na motivação e na competitividade. Na autocompetitividade, aquela coisa de você querer ser a sua melhor versão, de autodesenvolvimento e etc. E também na competitividade com outras pessoas, então com atleta, né, em termos de atletas e etc. Então, de fato, o estrogênio nos torna mais motivadas. A progesterona não quer muito que a gente vá fazer muita coisa, ela quer que você fique na tua, leia um livrinho, fica na boa. Mas eu costumo usar essa fase, gente, para coisas como análise financeira, fazer balanço financeiro, é legal. Fazer planejamentos maiores, assim. Então, poxa, eu vou planejar o ano inteiro. Eu vou fazer planejamentos da minha vida, assim. Realmente são momentos em que funciona bem. Fazer backup, todas essas coisas relacionadas à análise, eu faço análise de métricas. Então, todas essas coisas que são mais estratégicas e analíticas, eu deixo para essa fase. E funciona bem. Mas não me boto para gravar vídeo. No comecinho dela até vai, mas assim, ali mais pro final, nossa, assim, não dá. Porque, né, ontem eu até fiz, mas é porque tinha que fazer. Porque, enfim, janeiro, né, a gente também vai organizando a vida cíclica, ela se alinha ao calendário gregoriano, né, gente? Mas podendo, em nenhum outro mês vocês vão me ver gravando vídeo em fase lútea, porque não é o meu melhor momento para isso. Mas, quando a gente tem que fazer, a gente faz. E aí, o que acontece quando a progesterona começa a cair? Eu coloquei aqui a imagem da ansiedade, né, gente? Acontece tudo aquilo que eu já falei para vocês
com relação ao início da fase menstrual também, e isso a gente tem, assim, tem revisões sistemáticas que trazem isso. Da questão dos maiores episódios de depressão, de ansiedade, das crises de estresse pós-traumático, de compulsão alimentar, de busca por recompensas, porque é curioso, né? Porque com o estrogênio alto, a gente busca pelas recompensas porque as recompensas, elas nos ativam ainda mais. Quando o estrogênio e a progesterona estão caindo, a gente busca por recompensas porque o nosso cérebro está todo... Peraí, deixa eu fechar o microfone aqui rapidinho. O nosso cérebro está todo regulado para baixo. E aí a serotonina está mais baixa, a dopamina está mais baixa. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem a tendência à busca pelo chocolatinho, pelo alimento gorduroso. Não é o único motivo, mas é um dos. E o outro motivo, que não é necessariamente relacionado à neurociência, mas que é algo interessante para vocês saberem também, é que quando a gente tem a queda de estrogênio e de progesterona, a gente tem uma alteração no nível de açúcar sanguíneo também, na glicemia. E aí, isso faz a nossa glicemia baixa e baixa muito rápido. E isso faz com que a gente busque coisas que possam subir a nossa glicemia. Então, se você se incomoda pelo teu padrão de buscas alimentares durante essa fase, uma coisa que pode ser muito útil é melhorar a qualidade das suas alimentações no sentido de incluir alimentos mais complexos. Se for comer um arroz, opta pelo arroz integral. Coloca uma quinoa, coloca semente, realmente inclui esses carboidratos mais complexos, monta uma refeição completa e se organiza para comer de menos em menos tempo e também lanches mais saudáveis, porque isso, por consequência, já vai fazer com que você não precise buscar tanto essas coisas que podem subir a glicemia rápido, porque o que a gente tem de primeira, né? Açúcar. E vai direto para o açúcar. Então, quando você se alimenta ali, vamos dizer, comeu um macarrão ali e óleo. Terrível, né? Não almocem macarrão ali e óleo, mas enfim. De vez em quando acontece, né? Mas como padrão, você comeu um macarrão ali e óleo, é claro que dali 20 minutos você vai estar comendo um chocolate. Porque você teve um pico de glicemia e uma baixa de glicemia muito rápido. Isso já no geral. E nessa fase ainda mais. Então, tem esses dois motivos para que a gente tenha essa compulsão alimentar relacionada com essa fase. Primeiramente, essa questão de glicemia mesmo, e, segundamente, essa questão de que o nosso sistema dopaminérgico e serotoninérgico está descendo. Então, a gente tem essa tendência a buscar por recompensas. Eu, sinceramente, acho que não faz mal você comer um chocolate a mais, você realmente ser mais flexível nessa fase. Porém, estou falando para quem se sente mal com os próprios comportamentos com relação a isso, né? E também sempre recomendo ir na Nutri comportamental, que é muito bom. Então, coloquei aqui a imagem da nossa querida e amada ansiedade, porque de fato, né, é bem interessante, assim, porque o estrogênio, ele não necessariamente vai fazer com que a gente fique hiperativa, ansiosa, mas ele vai fazer com que a gente fique hiperestimulada naquela fase de estrogênio alto. E para algumas, a leitura disso pode ser ansiedade, e se você já tem um transtorno de ansiedade, realmente agrava, a gente sabe que agrava. Porém, nessa fase, realmente é engraçado, né? Porque tem esses dois momentos em que a gente pode se sentir ansiosa e a tendência a sentimentos mais depressivos fica mais para esse momento de baixa hormonal mesmo. Então, são momentos diferentes para que a gente possa ir aprendendo, né? E aí, gente, antes de vir para essa parte aqui, eu vou falar para vocês, não, acho que eu uma coisa que todos os estudos concordam, principalmente os comportamentais, que é a individualidade importa. Então, claro, quando a gente fala em termos de saúde pública, de decisões mais amplas mesmo, que devem ser tomadas, a gente precisa dos estudos para entender.
o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. Porém, existem limitações quando a gente fala sobre os estudos dentro da compreensão da ciclicidade, principalmente porque as mulheres têm duração de ciclo diferente. Então, eu determinar como você se sente, né, a gente determinar assim, como que eu me sinto no dia 7 do meu ciclo, versus como que a Tati se sente, não é a mesma coisa. Então, o que eles tentam fazer dentro desses estudos é fazer uma correlação a partir do nível do nível hormonal sanguíneo. Mas aí você imagina, é complexo, assim, a gente não para pensar nisso. Mas você imagina que, para você ter um estudo conclusivo, você tem que acompanhar uma boa quantidade de mulheres por um mínimo ali de 3 ciclos, apesar de ter estudos, tem vários estudos que têm que tem um acompanhamento de um ciclo só. E aí você precisa que essas mulheres venham fazer a dosagem hormonal pelo menos uma vez por semana. E você precisa parametrizar esse estudo, porque tem quem tenha duração de ciclo de 24 dias e tem quem tenha duração de ciclo de 36 dias. Então, realmente não é uma metodologia simples. O que não significa que a gente deveria não fazer. Mas todos os estudos, todas as revisões, né, acabam trazendo, e aí por isso que quando a gente vai para os estudos estruturais, a gente acaba tendo mais facilidade mesmo em fazer isso do que os comportamentais, mas a conclusão de todos é a individualidade importa. E isso é o que eu mais bato na tecla. Porque muitas mulheres, é muito comum, gente, que as mulheres me busquem querendo que eu monte uma agenda para elas que faça sentido para cada uma das fases do ciclo. E eu não vou fazer isso. E quem faz isso, eu sinceramente não consigo admirar o trabalho, porque não é uma coisa que faz sentido. Porque vocês mesmas estão falando aqui que uma na fase lútea é o anjo, e a outra, poxa, a fase folicular para mim é a coisa mais maravilhosa de todas. Então, o que realmente vai nos possibilitar compreender isso, e claro, eu sou completamente a favor de que a gente continue cada vez tendo mais estudo científico para que a gente possa chegar em conclusões de verdade, mas hoje, nesse momento, o que a gente pode fazer para usar isso tudo a nosso favor? Se estudar. Estudar a si mesma. E, com certeza, né, estou aí nessa jornada de querer voltar para a pesquisa acadêmica, porque entendo que há importância nisso. Mas o meu papel aqui, enquanto ponte desses conhecimentos, é que vocês possam incluir isso na vida de vocês. Entendem? Não tem receita de bolo, não tem como eu dar para cada uma coisa que vai funcionar e achar que a agenda da Gi, que tem um ciclo de 24 dias, vai ser igual a minha, que tem um ciclo de 34 dias. Não tem nem sentido. As coisas acontecem muito mais rápido na vida dela. Inclusive, credo, amiga, te admiro. Ciclo de 24 dias, olha. Deixa eu ler aqui um pouquinho que vocês falaram. Ser complicado não deveria ser desculpa. Exatamente, deveria ser incentivo para estudar. O anjo vai embora e a gente fica triste. E aí a Lô perguntou: por onde vamos receber o acesso da aula gravada? Gente, eu vou fazer o seguinte: sempre depois dessas aulas, eu disponibilizo elas por alguns dias para quem for, né, simplesmente quiser assistir. Quem entrar no desafio, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, tem o acesso a essa aula até o momento em que eu atualizar e trouxer novos estudos. Mas quem não decidir entrar, eu vou mandar a gravação amanhã e ela vai ficar disponível até dia 20, que é um dia antes do desafio começar. Então, se você entrou mais tarde, se você perdeu alguma coisa, etc., saiba que você pode assistir, porque sim, eu tenho um negócio, né? Eu tenho a possibilidade de se aprofundar, mas o meu maior objetivo é que esse conhecimento chegue para mais e mais pessoas. Então, se assistiu isso aqui, você sabe que tem uma pessoa que, poxa, uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, por exemplo, passa essa aula para ela.
sabe? Fala para ela que ela tem até o dia 20 para assistir. Porque a minha ideia é, de fato, democratizar conhecimento. Então, vocês têm essa possibilidade. E, para quem entendeu, né, sente que realmente fazer o autoestudo é uma coisa útil, eu tenho essa oportunidade, que é o Desafio de Produtividade Cíclica, que é uma turma que acontece todo ano em janeiro. Então, eu coloco aqui, né, a sugestão. Se torne cientista de si mesma. Saiba responder essas perguntas de como eu respondo ao estrogênio e à progesterona. Qual é a forma mais efetiva para organizar as minhas tarefas, levando isso em conta? É isso que a gente faz nesse grupo de acompanhamento, que é o Desafio de Produtividade Cíclica. E esteja disposta a estudar a si mesma, né? Então, de fato, se você veio buscando uma coisinha fechada do que funciona para cada fase, não tenho como entregar. Seria errado da minha parte fazer isso. Claro, tem uma lista de tarefas que tendem a funcionar mais para uma fase ou outra. E isso é uma coisa que eu entrego dentro do desafio também. Mas essa lista, ela é editável. Não é uma coisa que eu falo, faz isso. É uma lista que eu falo, olha, se você trabalha com produção de conteúdo, pela tendência hormonal, o que faz mais sentido? Gravar conteúdo em fase de estrogênio alto. A gente sabe que tem mais fluidez verbal, que a gente sabe que tem mais expansão social. Agora, pode ser que na tua prática você entenda que na verdade não. Porque vale mais a pena para você estar mais analítica, estar mais calma, porque o tipo de conteúdo que você precisa produzir é um conteúdo mais sério. E aí, para você, vale mais a pena colocar a produção de conteúdo para fase lútea. Eu não tenho como saber, mas vocês têm. E é o que a Mica falou, não é fácil, mas é recompensador. E eu sempre trago isso, né, gente? O que é a gente se tornar fluente no idioma do próprio corpo, sabe? Essa é a fluência que a gente realmente deveria buscar. Eu sei quem eu sou, eu entendo o meu corpo, eu sei ler os sinais dele. Então, essa, por exemplo, é uma das ferramentas novas que vai ter no desafio, alunas que já fizeram, que vão fazer de novo, que é um mapa mesmo, que é uma coisa bem direta, para que você vá percebendo o que foi acontecendo em cada uma das fases e vá colocando aqui. Olha, esses dias aqui eu costumo estar tranquila. Então, o que eu vou fazer nesses dias? Adiantar demandas da casa e do trabalho, aproveitar para fazer bastante exercício. Nossa, já entendi que nessa fase aqui eu sou outra pessoa, não é tão bom para mim. Então, seja mais gentil consigo mesma. Claro que isso aqui é um resumo, né? Aí depois a gente faz uma coisa mais aprofundada, um planner mesmo. Aí aqui, geralmente eu entendi que nesses dias eu tô ok, eu fico bem nesses dias. Ah, então o que eu posso fazer? De novo, adiantar a demanda, fazer marmita, avisar o namorado que semana que vem talvez as coisas fiquem um pouquinho piores, utilizar os meus dias bem para já avisar ele, né? Aí, mais ou menos, ali quando eu tô próxima de menstruar de novo, já não fico tão bem de novo. Se permita dormir mais, não exagere no exercício, cuidado com álcool e alimentação, tentar não matar o namorado. Então, isso aqui é um resumo do resumo, só que a gente vai montando de fato um planejamento. E aí que tá, olha só, essa pessoa, ela menstruou, ela fica zen. Essa minha aluna Gabi, ela não tem essa coisa de nos primeiros dias da menstruação ficar mais para baixo e etc. Ela é assim, menstruou, ufa, tô ótimo. Então a gente não precisa resguardar ela nesses dias. Enquanto que outras alunas não é a mesma coisa. Por isso aqui é um mapa personalizado. E é uma das atividades dos 28 dias de desafio. Né? E aí, né, para quem ficou aqui até agora e sente que faz sentido, tem o desafio de produtividade cíclica, tem várias pessoas que já fizeram o desafio aqui, inclusive, né? Maravilhosas. Que é uma jornada de 28 dias. Então, a gente vai passar um ciclo todo juntas. Começa no dia 21 de janeiro. Então, terça-feira que vem. E deixa eu ver o que a Dília falou. Estou fazendo algo assim e uma nota do Keep que fica aberto lá da minha Google Agenda. Legal. Sim, a Jade já fez. Isso é o que acontece, né, gente? Faz um ano, faz o outro, porque cada ano é um ano e a gente precisa organizar os projetos.
E aí, essa é a única jornada que eu tenho que não é de encontros ao vivo. Ela é de tarefas. Então, todos os dias pela manhã, eu mando uma tarefa. Esse ano, especificamente, não vai ser uma tarefa por dia. Vai ter algumas tarefas que eu vou dar 2 ou 3 dias para realizar, porque a gente sempre vai atualizando e aprendendo, né? Tem bastante coisa nova nesse semestre, nessa jornada. E a ideia é que as atividades levem, tipo, 20 a 30 minutos por dia para serem realizadas. Então, sabe aquela coisa do tipo, começou o ano, tenho minhas metas, mas o que eu faço com elas? O desafio existe para isso, para que a gente possa organizar os projetos usando as fases a nosso favor. E o mais bonito, o que eu mais amo, e o motivo pelo qual eu não vendo essa jornada só assim, tipo, faça os 28 dias você, é a comunidade que a gente cria. A gente fica lá se mandando foto, eu tô fazendo isso, eu não tô. E aí, quando a gente fala em ciência dos hábitos, né, gente? A gente sabe que essa é uma das coisas que faz a gente conseguir realizar coisas com muito mais facilidade. Estar em uma comunidade, ter uma pessoa, mesmo que não seja uma comunidade, mas ter uma pessoa para quem você conta que deu certo ou que não deu certo. Por que que treinar com personal é mais fácil? Meditar quando você combina com uma amiga é mais fácil? Porque, de fato, quando a gente se compromete com outra pessoa, a coisa tende a funcionar melhor. E essa também é uma das propostas do desafio. Sim, essa comunidade é muito maravilhosa. Deixa eu sair daqui, que eu vou mostrar para vocês também o que a gente vai ter de aula bônus, que eu falei do treino cíclico, que não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Então, essa é a novidade, é o primeiro ano que vai ter aula sobre treino cíclico. Então, a Tati primeiro aprendeu um monte comigo, depois foi fazer a pós, e aí tá aí super especialista. E agora, esse ano, tem aula sobre treino cíclico. Também tem aula sobre nutrição cíclica. Essa aula que a gente teve hoje vai ficar disponível. Tem outras aulas sobre produtividade cíclica, tem aula sobre medicina do estilo de vida. Não está escrito aqui, mas tem uma aula sobre planejamento de grandes projetos, bônus, assim, coisas que vão adicionando nessa jornada. E aí já vou responder uma coisa que muitas perguntam quando eu falo sobre o desafio, que é: nossa, mas e se eu perder alguma coisa no meio do caminho? Eu vou me perder totalmente? Não. Você pode, inclusive, ir escolhendo dentro das propostas. Isso aqui eu sinto de fazer mais tarde. Porque a ideia é que você tenha essas atividades para ir voltando para elas, essas ferramentas, o ano todo. Então, a gente vai fazer um plano, mas pode ser que em junho tudo mude na tua vida. Então, você pode retornar para essas ferramentas. Essas ferramentas, elas não são só de neurociência do ciclo menstrual, mas são dos meus estudos de neurociência como um todo. De neurociência dos hábitos, da ciência dos hábitos, do bem-estar. Então, a gente não fala só sobre o ciclo em si, mas a gente fala sobre como realizar coisas na nossa vida utilizando o nosso ciclo a nosso favor. Então, isso que faz ele ser diferente de outras jornadas de produtividade, né? Que existem muitas por aí. E é isso, já falei para vocês, né? Tudo que vocês vão aprender aqui. Então, vamos organizar a agenda de acordo com os picos de energia, vamos aprender a priorizar as tarefas de forma efetiva, construir um planejamento efetivo e cultivar hábitos que nos fazem bem. Então, como você pode chegar no final de 2025? Se você pegar essas informações, porque tem uma citação que fala, né, que hoje em dia conhecimento, informação não é mais o que está escasso, é agir, é de fato realizar, porque e assim, não só sobre o desafio, gente, mas eu falo para vocês muito assim de coração. Vocês dedicaram 2 horas da vida de vocês para estarem aqui e aprenderem isso. Não guardem isso na gaveta. Participando dessa jornada ou não, peguem essas anotações de vocês e realizem mesmo. Eu vou mandar a fotinho de como a gente coloca lá no Google Agenda. Comecem a fazer esse autoestudo, mesmo que seja autodidata. Porque a transformação entre conhecimento e sabedoria é a vivência. E esse mergulho de vivenciar o próprio ciclo é lindo demais. Demais mesmo. Então, quem sentir estar com a gente no desafio, eu vou mandar o link tanto aqui quanto lá no grupo. E, de qualquer forma, eu agradeço demais. Eu deixei, olha só, gente, 2025 é um ano novo, viu? Porque eu queria deixar 15 minutinhos para
para as perguntas e eu consegui. Quando chegou umas 8h30 e eu vi o tanto de conteúdo que faltava, eu falei, eu vou deixar elas aqui até 10h30 da noite. Mas deu tudo certo, amém! Ai, gente, socorro. Então eu vou primeiro colar aqui a, o link para vocês já terem. E aí já vou pedir para a gente tirar uma foto. Então, por favor, não saiam sem a gente tirar foto, porque eu amo ter esses, essas fotos desses momentos. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, amiga, é muito barato. Pois é, eu nem falei o preço, né? Eu nem eu sou assim, gente. Mas exclusivamente até amanhã, o desafio tá por R$ 167, gente. 12 vezes de R$ 16. É assim, um café e um pedaço de torta por mês, basicamente. Ah, e tem mais uma coisa. Quem comprar hoje, e quem já comprou também, quem já adquiriu, vai ter essa surpresa, vai ter um encontro extra lá depois do carnaval, para que a gente possa garantir que o que foi planejado de fato vai acontecer, tá bom? Então vai ter essa oportunidade aí. Carol perguntou, Ana, para mim que por conta do DIU hormonal não menstruo, vou conseguir fazer também? Sim, dá para fazer. É um pouquinho mais desafiador, porque a gente não tem o sinal da menstruação para a gente se achar, mas assim, definitivamente eu recomendo fazer com acompanhamento daí, porque sozinha é bem mais desafiador. Mas dá. Inclusive, o DIU hormonal é o único método contraceptivo hormonal em que a ovulação se mantém. Vocês sabiam disso? Na maioria das vezes, pelo menos. Pois é, eu vou compartilhar aqui de novo, porque eu falei, né? E fechei e não falei. Mas agora eu falei o valor, né? Que é esse valor de 167 até amanhã. Então, depois vai subir um Ana, pouquinho, também vai subir absurdamente, tá, gente? Então, assim. Ai, daí eu coloquei um depoimento muito lindo aqui também. Pode falar, meu bem. olha, são duas perguntas, já que deu tempo, eu vou perguntar agora. Sim, Pode tem uma falar? coisa que eu acho curioso, porque quando se fala em anticoncepcional, eu meio que entendo que é como se você dissesse para o seu corpo de mentirinha que ele já está grávido. Amor, você está grávido. Não, não, não invente mais, não. Você já está. Não vai ovular. Por que você vai ovular se você meio que está grávida? É assim que eu entendo. Tá. Você sabe se já tem algum estudo diante disso, de se você toma anticoncepcional e seu corpo entende que você está grávida, talvez os efeitos que você tem quando realmente estiver grávida seja parecido com os efeitos que você teve enquanto estava tomando anticoncepcional, já que meio que hormonalmente com alguma, alguma diferença de estar gerando de fato o menino, tá mais ou menos igual? Não, não. É porque assim, esse conceito, né, essa concepção de que no contraceptivo hormonal a gente engana o corpo de que a gente está grávida, não é exatamente isso. A gente está só colocando hormônio sintético para dentro e a hipófise compreende que ainda não está no momento de iniciar um novo ciclo. Os Tá? hormônios da gestação, o processo da gestação é muito mais complexo, sabe? Então, é uma maneira de simplificar a coisa, mas na verdade não, conceitualmente é furado, sabe? Então, não. Ok. Outra dúvida. Eu só vou ler bem rapidinho aqui as coisas que as meninas Uhum, falaram tudo conforme bem. elas estão saindo também. E vamos tirar uma foto só. E daí eu deixo essa dúvida para depois da foto, porque se vocês saírem antes de tirar foto, eu gosto de tirar foto. A Nath falou, Ana foi incrível. Tô morta de cansado com sono, mas me esforcei para ficar até o final. Maravilhosa. Ai, gente, vocês são demais. A autodidata chega em algum lugar, mas acompanhada com a estratégia da Ana é bem mais rápido e melhor. Gente, não tenho o que dizer, né? É claro que estar acompanhada facilita muito mais o processo. Valor do desafio. Eu simplesmente falei, façam um desafio e sair correndo, né? Gente, eu faço isso. Eu sou assim. Vou mandar o link do pagamento aqui. Fiquem aqui pra gente tirar foto, tá? Vou só fazer isso. Eu vou me emocionando, e daí quando a gente vê, é assim. Eu vou colocar direto o link da Hotmart, mas depois que a gente sair daqui, eu mando no grupo também o outro link, tá? Só para você já se encontrar.
Sempre aprendendo. Ai, que gostoso. Bru, não saia sem a gente tirar foto. Será que ela saiu já? Espero que não. Deixa eu tirar o compartilhamento. Acho que saiu, mas não faz não. Depois eu coloco ela ali. Vamos tirar nossa foto então, gente. Ai, como eu amo casa cheia. Então, isso. Quem conseguir abrir a câmera, abre para nós. Eu vou ter que abrir duas, porque a gente está em duas telas diferentes, pela quantidade de pessoas. Então, vou falar foto 1 e foto 2. Então, sorriam para foto 1. Agora, foto 2. Sorriam. Ai, gente, vou ficar ainda para tirar a dúvida, mas caso vocês precisem sair também. Nossa, eu tô bem feliz. Olha que eu coloquei esse objetivo da gente terminar no horário e deu certo. Então, quem for sentindo de sair também, descansar, agradeço imensamente. Só coloca uma palavra aqui sobre como vocês saem daqui, por favor. Eu gosto de terminar com esse processo, mas vou te responder, viu, Ari? Espera aí. Então, só para a gente ter essa corrente de carinho aqui também. Apaixonada, ai, eu amo. Gratidão. Gente, eu fico tão feliz aqui, eu fico boba, sério. Grata por ter relembrado. Amei. Comunidade, é isso. Isso é o que a gente gera. Sempre aprendendo, inspirada, animada, inspirada também. Ai, que delícia, gente. Vou colocar o link de pagamento no grupo também. Vou sim, vou fazer isso já. Eu vou colocar direto o link de pagamento, daqui a pouco eu coloco o link que explica o desafio mais profundamente, caso vocês queiram ver mais depoimentos e etc. Vai estar lá, tá? Então, gratidão, saudade! Somos todas necessárias, gente. O que eu faço é acender a luz de vocês para vocês também irem acendendo mais luzes por aí, que com todo mundo acesa, a vida fica muito melhor. Ah, eu que agradeço, Silvia, pelo carinho. Vem pro desafio, Ju! Eba! Sim, Tati, faz muito tempo que a gente se conhece, né? Que especial ter você aqui. Fiquei muito feliz, muito mesmo. Ai, gente, agradeço muito. Estou muito animada também. Esse desafio tem coisas muito diferentes. E olha só, também sou prof agora e quero dizer que já apliquei algo dos seus conteúdos nas aulas de ciência de educação sexual. Demais, 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 demais. Nossa, sou apaixonada. Ai, gente, agradeço muito, muito, muito mesmo. É, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo, né? As pessoas falam que tempo é dinheiro, mas não é verdade. Tempo é vida. Então, vocês escolheram dedicar 2 horas de uma coisa, né? É uma moeda que não volta nunca mais. Não tem o que faça, essas 2 horas não voltam. Então, eu espero muito profundamente, assim, que tenha sido valioso para vocês, porque de cá, do lado de cá, eu me esforço muito para que a gente não precise mais ter mais e mais gerações que não chegam a esse conhecimento. Então, eu agradeço demais por vocês dedicarem a coisa mais importante que vocês têm a estarem aqui hoje. E lembrem-se do nosso desafio, que é passar pelo menos uma coisa que você aprendeu aqui para mais 3 pessoas. Porque não existe vida suficiente de uma pessoa só. E tenho aqui maravilhosas colegas, Úrsula também, a Mica saiu, mas também estão nessa jornada de expansão da educação menstrual, pessoas que eu admiro muito. E a gente está de mãos dadas para entregar esse conteúdo para o mundo, porque não dá mais para a gente ficar de olhos fechados para ele. Então. Yari, fala, pode falar sua segunda pergunta. Deixa eu parar de gravar aqui só. Olha,